Bem-vindo, você que tem acompanhado o Pense. Hoje eu vou dar um pouquinho um banho em você da carta do apóstolo Pedro, né, de Primeira Pedro. Existem cartas no Novo Testamento que foram escritas por Paulo, são 13 cartas, divididas pela teologia tão somente de forma didática, em cartas da prisão, cartas pastorais e as cartas que ele escreveu para as igrejas, né? Algumas que ele visitou, outras que ele não conheceu, como o caso de Romanos e Colossenses. No caso de Pedro, Pedro escreve essa carta aos cristãos, ou seja, ele não faz um direcionamento dessa carta, né? Todos os cristãos que viviam provavelmente em 5 províncias romanas que hoje ficava na região da Turquia, ali mais ou menos onde são as cartas do Apocalipse. Pedro deixa muito claro que ele está na Babilônia, né? Em Babilônia, isso no capítulo 5, verso 13. Babilônia significa que ele estava em Roma. Então, Pedro, quando escreve essa carta, provavelmente ele está em Roma, que era a forma que as pessoas falavam, porque a Babilônia era uma confusão de idioma, dialeto, pessoas que eram trazidas de outras civilizações. Então, as pessoas às vezes não conseguiam se entender, era a leitura que as pessoas tinham no caso de Roma. Ele cita o exemplo de Jesus Cristo, né? Sempre suportou o sofrimento, a morte dele na cruz, e o autor vai lembrar os irmãos na fé a razão deles terem sido salvos, que vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Pedro vai deixar muito claro, porque ele vai tratar dos problemas pontuais, que perseguição não é um castigo, é uma bênção. Então, a perseguição não é algo que ele fala assim, coitadinho, poxa, as pessoas... Não, ele é a prova de que a pessoa está seguindo fielmente o exemplo de Jesus Cristo, consegue ter força para lidar com todas as situações. Ele vai dizer que você precisa ficar alegre, porque Deus os abençoará e ele lhes dará firmeza. 1 Pedro 5, 9 e 10. Também era um conceito muito forte daquela época, né? O dia do juízo não vai demorar. O dia do juízo não vai demorar muito. Isso é um grande motivo para que os destinatários da carta sejam fiéis, ou seja, a prontidão para a chegada de Jesus Cristo. Os seguidores de Jesus devem se dedicar a fazer o bem a todos, indistintamente. Ele deve sempre fazer o bem. Pedro vai dizer, não devem pagar o mal com o mal. Acima de tudo, devem tratar os irmãos na fé com carinho, respeito e amor. E ele cita o próprio exemplo de Jesus Cristo. O apóstolo fala também repetidamente da tríade paulina, a fé, a esperança e o amor. Ele vai citar isso várias vezes na sua carta. O importante de 1 Pedro, como todas as cartas do Novo Testamento, é abrir os nossos olhos para abandonar a velha vida. Então, isso é algo que precisa acontecer. As pessoas estavam se tornando cristãs e aí pega Jesus Cristo, ele não se torna exclusivo. A pessoa adiciona Jesus Cristo à sua religião ou à sua forma de ser. Era o que estava acontecendo naquela época. E aí Pedro deixa claro, gente, abandonem todas essas coisas, realize uma limpeza na sua vida, né? E ele vai nos ensinar também a entregar nas mãos do Senhor toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Aí é só uma dica, sugestão, lê a carta de 1 Pedro, que você vai entender tudo isso que a gente está falando. Que Deus te abençoe, querido. Bem-vindo ao Pense Teologia.